Mas nós temos recursos para trazer o professor aqui, porque hoje a pauta principal, Betão, antes da gente ir para o Superchat, para a gente aproveitar o Tiagão, é a obra de outro grande diretor, Christopher Nolan. Show! Nolan. Tá vindo aí... Beto, você vai viajar? É conhecido pelos íntimos como Nolão. Não, eu vou sair porque eu não quero ver o Thiago falar mal da obra do grande diretor. Mas, eu vou, Thiagão. Uma pena eu não ficar com você aqui até o final. Mas ele volta, ele vai voltar. O Thiago vai voltar prazer, na MG. Tá bom? Show. Prazer foi meu, Betão. Valeu, beijo, abraço. Betão. Te cuida, irmão. Beijo, Buquemi. Foi um prazer, se cuida aí. É nóis. Betão, Valeu. beijoca, então. Então vamos lá. O nosso querido Léo, que está aqui comandando a Creuza, vai colocar aqui as imagens do novo trailer da Odisseia. Tiagão, acho que vale um... Pra quem não tem ideia do que é a Odisseia, tem muita gente que, né, ninguém é obrigado, acha saber, não sei, você é professor suspeito. Situa a gente aí dessa grande obra. É o maior poema clássico da história do Ocidente, né? A gente pode dizer que ele é maior no sentido de impacto e tradição do que a própria Ilíada, né? A Ilíada foi escrita primeiro, cronologicamente precede alguns anos, né, dentro da própria escrita homérica, mas a Odisseia vai se transformar no poema mais traduzido e mais lido no Ocidente, só perde para a Bíblia. Caraca! Olha! Não tinha então, ideia. assim, ao longo de todos esses, vamos colocar, porque isso foi escrito no século IX, embora a Odisseia e a Ilíada se passe por volta de 1200 a.C., Homero escreve posteriormente, né, por volta do século IX a.C. Então, a gente tem um salto aí de 300 anos aproximadamente. Era uma história oral. Só foi codificada mesmo, escrita por Homero, então, a partir do século IX, né? Então, muita coisa dessa suposta primeira Odisseia, se ela existiu, essa primeira Odisseia mesmo, essa primeira Ilíada, ela se perdeu. Mas essa é uma especulação, porque não se pode provar muito bem. O que se sabe era uma tradição oral, realmente. Existem fragmentos textuais, até em linear B, que era um dos alfabetos antigos minoicos, linear A, linear B, minoicos e micênicos, né? Só que a gente não consegue provar de maneira objetiva se havia realmente a história completa como a gente conhece. Tá. Que foi a que chegou pra gente a partir, então, do século IX. Então, quando você fala, o pessoal fala, historiadores, sobre, era uma tradição oral, uma história oral e tal, é uma questão, assim, popular mesmo, ou seja, qualquer pessoa que ouvia passava pra frente, ou havia pessoas específicas que eram as responsáveis por passar essa história, por guardar essa história, como em algumas tribos, eu sei, e culturas havia, né, mas no Como caso antigamente haviam também os escribas, né, que... Tipo isso, mas no caso, Oribas, o sei cara lá. ia contando a história e o outro ia lá escrevendo. Os oradores. Como é que fica isso ali naquele período? A gente pode dizer que Homero foi o primeiro fofoqueiro da história, né? Que ficou contando a vida dos outros, né? E passando para outros, coisa que às vezes a gente nem sabe se aconteceu mesmo. Tá. Mas assim, é uma tradição, uma tradição oral, e o Homero, por exemplo, ele próprio um aedo. E os aedos eram poetas que cantavam, eram cantores. Toda a Ilíada e a Odisseia, ela foi pensada para ser cantada. Ela não era falada. Ela não era lida do ponto de vista, a gente pega a Odisseia, por exemplo, tem essa tradução aqui, que é maravilhosa, do Frederico Lourenço, né, da Odisseia, uma leitura agradabilíssima mesmo. E a gente senta e a gente lê, né? Não, ela era cantada, então ela foi feita em versos hexâmetros datílicos justamente para formar essa noção de cantamos aqui a história. Por isso que o livro é chamado de... os livros, frequentemente, são traduzidos como canto. Canto 1, canto 2, canto 3... porque eram cantadas. Então, os aedos eram cantores profissionais, e aí entra a parte mais incrível, galera. Eles memorizavam a Odisseia inteira e a Ilíada inteira e cantavam. Eles eram muito desejados nas cortes e nos palácios reais de todas as cidades e estados gregas, como sendo os representantes das ninfas, por exemplo. As ninfas, que são as inspiradoras das artes e dos cantos, inspiravam esses aedos a cantarem a história da Ilíada e da Odisseia. Até na Odisseia tem um aedo muito famoso da Ilha dos Feácios, que quando ele é chamado para cantar, ele é convidado com toda a pompa, como representando a inspiração das ninfas divinas para trazer alegria aos homens, né? Então essa tradição era um trabalho mesmo, onde pessoas viviam desse trabalho para ser aedo. E Homero era um desses aedos, né? Então as pessoas se reuniam em eventos, em sabe, grandes aglomerações para ouvir as histórias sendo cantadas ali, né?
Eu acho, Rodney, que foi nessa época já que surgiu o nerd chato. Porque por mais que não tivesse escrito, o cara achava que tinha decorado mais do que o Aedo. Na hora que o cara passava, ele cantou errado aquela parte, mano. Não foi pela esquerda que ele foi. Mas não foi isso aí que aconteceu, não, mano. Eu tava ali, ó. Eu tava do lado daquele guardinha que ele falou ali, ó. Há 300 anos atrás eu tava lá. Eu tava lá, né? Há 300 anos atrás. Eu tava ali, ó. Ô, Rodney, você que também é um amante da história. Adoro, cara. Você contextualiza a história básica aí da Odisseia pra nós? Como é que fica aí? Eu li a Odisseia. Claro, todos nós. Né? Mas eu li assim há 20 anos atrás. Eu tenho que pegar vai de memória, o Thiagão vai embarcando com a gente aqui. Mas vamos lá, Rodney, faz um resumex pra gente aí do que diabos é essa Odisseia. Então, é quando Odisseu ou Ulisses, né? Dependendo, né? Ele. Não é isso, não, né? Não, fala Ulisses não, pelo amor de Deus. Não pode falar Ulisses. Tem uns que falam que é Ulisses, tem uns que falam que é Odisseu. Faz isso não, Rodinei, não. Ajuda a gente, cara, então. Por que não devemos falar? Pra mim é Odisseu. Não, tô Odisseu, brincando. Por isso tô brincando. Chama Odisseia. Exatamente. Não, tô brincando, entendeu? só pra galera entender. Porque Ulisses é uma tradução romana, né? Exatamente. Odisseia é a grega. Exatamente. Mas eu detesto Ulisses, eu detesto esse nome. Mas enfim. A gente vai ficar teria que ser Ulisseia, não a Odisseia, se fosse. Exatamente. Então por isso que chama-se Odisseia. E a história se passa logo depois da Guerra de Troia, né? Do cavalo de Troia, aquilo tudo e tudo mais, né? Então ele demora 10 anos na guerra, né? O Odisseu demora 10 anos naquela guerra de Troia e tudo mais, e ele tem que retornar pro reino dele, né? Porque ele é um rei também. E quem tá comandando o reino é a esposa dele, junto com o filho. Mas tem um tanto de gente querendo pegar o trono e tal, e não sei o quê, aquela patifaria que todo mundo conhece, quando tem, né, poder sendo passado de mão para mão e tem uma mulher representando o poder, né? Todo mundo quer tomar, mas a mulher de Odisseu é foda, ela é foda. Sim, e ela veste Prada, não é isso? Ela também, é verdade. Também, veste Prada, exatamente. Tá. Né? E tem o filhinho dela, às vezes, em algum momento, escala paredes, né? Em outro universo. É verdade. O nosso Aranha, né? Cabeçudão lá. E um dos caras, desses que estão tramando contra aí, ele se veste de morcego às vezes. Tá? Então temos morcegos, tem aranha, tem tudo. E traíras, que é um peixe também. Pra quem leu a Odisseia, né, o que eu vou falar aqui não é spoiler, né? Ele demora 20 anos pra voltar, mas ele já tá sabendo dessas tretas todas, né? Porque 10 anos na guerra e 10 anos pra voltar. É isso que eu quero saber do Thiagão agora, trazendo mais uma vez o nosso querido professor aqui. Thiagão, por que o cara demora tanto tempo pra voltar? Tem uma curiosidade aí que é assim, só pra galera saber, esse ponto é interessantíssimo. O período da Odisseia em que Odisseu conta a história da Odisseia mesmo e ele chega a Ítaca, o período em que ele começa a Odisseia, onde a Odisseia começa ele na ilha de Calipso, que a Odisseia essencialmente, Odisseu enquanto uma pessoa que está contando a sua história dentro da Odisseia. E a chegada dele a Ítaca só leva 41 dias. Então a gente fala de 10 anos porque a gente fala de todo o cenário que envolve o retorno dele. Mas a narrativa de Odisseu só dura 41 dias, que inclusive nessa edição o professor Frederico Lourenço, que é um classicista e tanto, ele diz, só durou 41 dias. Então o que ele faz, a Odisseia dele é contada essencialmente quando ele chega na Ilha dos Feácios, quando ele sai da ilha de Circe. Aí ele conta a sua história. Ele não está vivendo a história. Ele só está contando a história pro rei Alcino, que é o rei da ilha de Esquéria, que é onde mora os Feácios. Eu já vou lembrando tantas coisas. Porque faz muito tempo, pois é. Exatamente, só 2.700, 800 anos atrás, né? E aí, então, eu tava lá também. A Odisseia, na verdade, é ele contando, não é ele vivendo realmente. Não é como se Homero estivesse contando Odisseu vivendo a Odisseia. Então, não, por isso que essa confusão. Ele chega nessa ilha e a galera quer saber, quem é você? Você vem de onde? De que terras você vem? Aquela hospitalidade maravilhosa. Aí ele começa a contar, então, o que ele viveu, né? Entendi. E aí, então, desde que começa o canto 1, que é a telemaquia, que a gente chama, que é do filho de Odisseu, Telêmaco, que vai ser o Tom Holland, né? Até a chegada dele levam 41 dias só. Essa peregrinação toda que ele conta dos 10 anos são as interferências virtuais. Existe um vilão nessa história, que é Poseidon. Poseidon
não é o grande vilão dessa história, nesse sentido de que ele tá atrapalhando o retorno de Odisseu. Não é o pai da Ariel, tá, gente? Aquele é legal, é o Tritão. O né? Tritão, exatamente. Porque todo mundo confunde. E quando ele cega o filho de Poseidon, que é o Polifemo, o grande ciclope, aí ele faz uma conjuração pro pai dele, punir o Odisseu por aquela conjuração, por ter cegado o filho dele, aí o Poseidon Essa começa... parte é muito boa, tô lembrando aqui do que eu li, essa parte é muito legal, a narrativa é muito fantástica, porque o Odisseu zomba mesmo de Polifemo, que é o filho de Poseidon, né? E aí, então, sabe, a gente tem todas essas lances, os próprios marinheiros de Odisseu fazem uma merda gigante. Eles abrem o saco de Éolo, e quando eu falo saco de Éolo, não é um saco literal, tá? É literal um saco escrotal, não. É um saco mesmo. Ninguém tinha pensado nisso até você falar. Eu tenho certeza que não. Mas por via das dúvidas eu quis deixar claro que não é esse o caso. Poxa. É simplesmente uma bolsa mesmo, que chama do saco de Éolo, que ele guarda os ventos perigosos ali dentro, os ventos ruins. E aí ele entrega para Odisseu, olha, vai em paz, você vai chegar na sua ilha em poucos dias, sem nenhum contratempo. Os vagabundos dos marinheiros amigos de Odisseu resolvem abrir aquele saco achando que tinha tesouros ali dentro. Entendi. Mas no rolê, se não tiver um pra fazer merda, não é um rolê legal. Né? Se você for numa ilha grega, meu camarada, e você encontrar um cara chamado Éolo e ele te der um saco, não mexa naquele saco. Não abre! Mexa. Acho que como regra geral, se algum estranho pedir pra você mexer no saco dele, não mexa. Não mexa. Talvez seja um... E denuncie! Denuncie! Odisseu já diria isso há mais de 2.800 anos atrás, meu amigo.